Eu vou começar com o primeiro texto, que é tirado do livro do Deuteronômio. Esse livro do Deuteronômio é um livro do Antigo Testamento, é um dos 5 primeiros livros da Bíblia, aliás, é o último dos 5, né? É o 5º livro da Bíblia. E é chamado o livro da lei, a segunda lei, como diz. Esse livro é muito interessante porque é um discurso que Moisés faz para o povo, explicando o caminho de Deus. E termina com a morte de Moisés no Monte Nebo. Muito bem, nós estamos no capítulo 4, versículos 1 e 2 e 6 a 8. O que Moisés fala para o povo nesse momento? Ele vai dizer assim: agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Então, o Moisés, ele vai, nesse livro todo, ele vai expondo, né, um jeito de viver, um modo de viver. Aí nós encontramos, nesse discurso de Moisés, os mandamentos, que são, vamos dizer, a base, e depois uma série de prescrições que atingem costumes, atingem alimentação, não é? Então, muitas atitudes. E é um emaranhado, palavra bonita, né? Um emaranhado de leis e de coisinhas e coisas mais. Mas Moisés vai dizer: olha, vocês leiam, vocês guardem, vocês não acrescentem nada, vocês não terem nada. E depois ele vai dizer: neles está a sabedoria e inteligência perante os povos. Que esse caminho é um caminho de sabedoria, saber viver. Sabedoria é isso, saber viver. Então esse é um caminho que realmente leva a algum lugar. E esse lugar é o que é? A terra prometida, que eles iam caminhando nessa direção. E depois o bom viver. Depois ele vai dizer: olha, qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? Quer dizer, aqui é uma coisa interessante de chamar a atenção. O nosso Deus não é um Deus que fica lá nas alturas, perdido na imensidão, não. Nosso Deus, quando nós conversamos com Ele, está próximo de nós. Agora, para nós cristãos, damos um pulo mais. Mesmo quando você não conversa com Deus na oração, Deus está com você. Então nós temos uma coisa, um salto a mais. Esse salto é que Jesus vem trazer para nós. Deus é o Deus conosco. Mais ainda, esse Deus está dentro de nós. Isto é realmente espetacular que Jesus vem dizer para nós, não é? E São Paulo resume naquela frase aos Coríntios: vocês se lembrem que vocês são templos de Deus, que o Espírito Santo mora dentro de vocês. Depois ele vai dizer: que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Quer dizer que então esse caminho é um caminho realmente o melhor que existe, né? Nenhum povo tem uma legislação, vamos dizer assim, como a nossa. Isso diz o Moisés. Bom, então aqui nós temos esse trecho do Deuteronômio falando daquelas leis, daqueles preceitos, daquelas normas que o Moisés vai passando para o povo. Muito bem. E o que aconteceu com o tempo? Aconteceu com o tempo o que acontece muitas vezes com as pessoas. Nós temos uma coisa que é muito bonita, mas as pessoas vão tornando mais rígidas, né? E vem as chamadas tradições. Então nós temos uma porção de tradições e que nós vamos guardando essas tradições, e que são tradições, não são realmente a palavra de Deus. Muito bem, isso aconteceu. Agora, o trecho do Evangelho é tirado de Marcos. Nós voltamos a Marcos novamente, não é? Estamos no capítulo 7 de Marcos, versículo 1 a 23. O que acontece?
Aí então, guarde aquele negócio que eu falei da lei. Bom, Jesus está lá pregando. Vêm os fariseus e alguns mestres da lei para encontrar com Jesus. Jesus não está em Jerusalém, não. Eles vão lá para espiar Jesus e vão com a ideia de atacar realmente Jesus. Bom, chegam lá e ficam observando. Foram lá para fiscalizar. E os discípulos de Jesus, os 12, eram pessoas muito do povo. Você veja, 4 eram pescadores. Os outros, né, tirando Natanael e Mateus, quem sabe tinha mais instrução, os outros eram tudo gente simples. E o que aconteceu? Os fariseus começaram a observar. Quando chegava na hora da comida, alguns dos discípulos de Jesus não lavavam as mãos. E eles ficaram muito escandalizados com isso. É bom lavar a mão até nessa época de pandemia, além de lavar com sabão, esfregar tudo mais, né? Até às vezes passar um pouquinho de álcool, né? E isso é bom, mas isso é uma prática de higiene. Agora eles transformavam em prática de religião. Se a pessoa não lavasse a mão, está fazendo pecado. Imagine, meu Deus do céu, né? Onde se chega, né? E isso é que realmente deixa Jesus indignado. Jesus fica muito indignado com isso. E eles, então, vão perguntar, né? Vão perguntar, diz aqui, olha... Ao voltar da praça, eles dizem para Jesus, né? Com efeito, os fariseus, espera um pouquinho, vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viram que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem terem lavado. Veja, ele não chamava de mãos sujas, impuras. Essa palavra impura era uma palavra religiosa. Então, estavam fazendo pecado os discípulos de Jesus, né? E aí, então, São Marcos explica que os fariseus, quando chegam da rua, lavam a mão, bem lavado, mas não por higiene, por princípio religioso. E depois tomam banho também antes de comer, lavam os pratos, as jarras, as vasilhas de cobre, de um jeito lá, tudo com medo de ficar impuro, né? E aí Jesus vai dizer para eles, olha... Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, chama de hipócritas, de fingidos, né? Estão fingindo. Como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, né? E aqui nesse texto aqui, a gente pula um pedaço em que Jesus fala, olha, vocês fazem coisas assim através da tradição e deixam de fazer o que a lei manda. Que havia um costume, sabe, um costume interessante, que é por exemplo, você tem o mandamento, honrar pai e mãe. Então, quando o pai e a mãe estão idosos ou doentes, a gente tem a obrigação de cuidar deles, né? É a obrigação, a lei de Deus que manda, faz parte da lei de Deus. Mas, então, o fariseu lá, o autor da lei, ele tinha um bom dinheiro, e não queria gastar com o pai e a mãe, então tinha o costume de dizer assim, isso daqui é corban. O que é corban? Isso aqui é de Deus, então eu vou usar isso para usar no templo, usar no templo, nas coisas da religião. Então Jesus mete o pau nisso, falou, a lei de Deus não é essa não, você tem de gastar esse dinheiro, na medida do possível, com seus pais, honrar pai e mãe. Quer dizer, com tradição, vocês deixam de praticar um mandamento de Deus, né? E Jesus cai em cima mesmo, né? E os discípulos depois, quando Jesus ficou com eles ficaram assim, encucados com aquilo, né? Porque eles não tinham muita instrução. E aí então perguntaram para Jesus, mas explica melhor esse negócio aí, que nós não estamos entendendo nada disso que o Senhor está dizendo. E aí Jesus diz assim, escutai e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai de dentro. Porque eles achavam que não lavando a mão, a comida estava impura, não suja, impura.
E então você ficava contaminado, e aí você não podia ir no templo, rezar, uma porção de coisas assim, de festa, tudo isso. E Jesus põe a coisa no lugar certo. Não é assim não. A comida, ela não deixa a gente com pecado, não. A não ser quando é guloso. Mas se não é guloso, não tem problema, né? Então, aquela história de você não pode comer porco porque torna você impuro, você não pode comer lebre porque o coelho porque torna impuro, avestruz, essas coisas assim. Isso tudo é bobagem. Não é isso que torna a gente pecador ou pecadora, vocês mulheres, não. O que faz, estraga tudo é o que vem de dentro. Então nós precisamos cuidar muito daquilo do coração da gente. Quando eu falo do coração, é aquilo que a gente, como a gente vê as coisas, né? Como a gente faz as coisas. As coisas de si, elas podem ser boas, podem ser más. Você veja, por exemplo, a internet. Quanta coisa boa você pode usar para coisa má. Você é que faz as coisas boas ou más sair de dentro do seu coração, não é? E aí Jesus diz, né, o porquê que vem só do coração. Ele diz, é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Essas coisas más saem de dentro. São elas que tornam impuro o homem. Eu acho muito interessante isso. Como é que você vive a sua fé, a sua religião? Há pessoas que são muito apegadas à lei, né? E até exageram nas coisas e ficam medindo as coisas. Essa maneira de ver a religião não presta, porque ela escraviza. As pessoas ficam escravas e quando se tornam escravas ficam falsas. Então começam a só ver o erro dos outros. Começa, aquele fulano lá faz isso, aquela fulana faz isso, né? É o tipo de modo, é um modo de viver muito errado. E Jesus veio justamente trazer outro modo de ver. Qual é esse modo de ver? A liberdade. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas quais são os mandamentos da lei de Deus? Quando perguntaram isso para Jesus, qual era o maior mandamento? O que Jesus disse? O primeiro mandamento, qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Você pega a lista, que está lá no Êxodo, e também no Deuteronômio, o primeiro mandamento lá não é esse não, né? Depois Jesus disse, o segundo mandamento é igual a esse. Qual é o segundo mandamento? Amar o próximo como a si mesmo. Vai ver o segundo mandamento se é esse. O que Jesus quer dizer com isso? Você se fica preocupado com aquela lista de coisas que não deve fazer, e você esquece o principal. A religião não é uma coisa que se impõe, não pode ser imposta. A religião é uma coisa que se propõe. Deus propôs para nós um caminho. E então o principal é realmente o amor. Quando você ama, você faz as coisas devidas e evita as coisas que não deve. Então o amor deve ser a maneira de a gente viver a religião. E eu estava lendo um livro esses dias, e estou acabando de ler. E ele dizia assim, olha, você tem de ter saúde. Tem que ter saúde. Mas a saúde não é só não ter enfermidades. É muito mais. É só bem-estar, é muito mais. A saúde que é? Você viver a vida gostando de viver a vida e sabendo para onde você está caminhando. E qual o segredo? Né? Naturalmente você tem de curar as enfermidades, tudo isso. Você lembrar que Deus te ama, mas te ama sem pedir nada. Deus é nosso Pai amoroso, é uma mãe querida. Deus é tudo isso.
Então você é muito amado, você é muito amada por Deus. E isso enche o coração da gente. E daí então vem as consequências. A religião é uma coisa prazerosa. Você vem na missa, por que você é obrigado a vir na missa? Não, você vem na missa porque você sabe que na missa se encontra com Deus, através de estarmos juntos na palavra de Deus e na Eucaristia que é celebrada. Então, isto é que nós temos que descobrir para viver bem a nossa fé. Porque senão a gente vira fariseu e a gente fica aí fazendo coisinhas, achando que vai ganhar o céu, e não é dessa maneira que nós ganhamos o céu, que nós estaremos com Deus. Não é. É o amor. Por isso que no juízo final, Deus não vai perguntar muita coisa, não. Deus vai nos perguntar se nós realmente amamos em nossa vida. Veja que isso aqui é um modo de viver a religião. Agora nós temos aqui a segunda leitura, que é tirada da carta de Tiago. É uma carta muito interessante. Esse Tiago, provavelmente, seria um parente de Jesus, um primo de Jesus. E ele escreveu essa carta, que é muito interessante, e inclusive quando se completou o Novo Testamento, o Lutero, ele achava que talvez não fosse inspirado por Deus, mas depois viu que era mesmo, e é. É o capítulo 1, versículo 17 até o 27. E o que Tiago vai dizer para nós? Vai dizer, olha, nós recebemos de Deus uma grande dádiva, um grande presente, né? De livre vontade, Deus, nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Mas nós somos aquela nata, vamos dizer, de todas as criaturas, né? Nós fomos então gerados pela palavra da verdade. E aí então a palavra, que é Jesus Cristo, o princípio era a palavra era Deus, a palavra se fez carne e habitou entre nós, você lembra desse trecho? Essa palavra que é repartida hoje através dos textos da Bíblia e da explicação da palavra de Deus. Daí então, ele vai dizer uma coisa que é interessante, veja só. Recebei com humildade a palavra, que em vós foi implantada, a palavra de Deus. Te ouviu a palavra de Deus. Então, receber com humildade e sabendo que essa palavra é capaz de salvar as nossas almas. Aí, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. Então, a gente ouve a palavra, tem pessoas que falam assim, mas que coisa bonita, né? Você pega aquele trecho, por exemplo, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o hino da caridade. Puxa vida, que coisa fantástica, que coisa bonita. Mas se você não vive aquilo que está escrito lá, não adianta nada. Então tem de ser praticante, ouvinte atento e praticante da palavra de Deus, porque senão a palavra não vale nada. E como é que a gente pratica essa palavra? Através do amor. Por isso que ele diz aqui, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Quer dizer, a caridade, porque os órfãos e as viúvas no tempo dele eram as pessoas mais abandonadas, não tinha ninguém. Então viviam de esmola, não é? Aquela sociedade patriarcal era assim. Hoje, quantas pessoas que estão aí realmente à margem da vida e nós às vezes nos fechamos em nós e vim na igreja e tudo mais, não é? Nesse sábado tem uma leitura, nós padres, bispos, nós somos obrigados não, nós devemos fazer, não é? Rezar pelo povo. E tem uma oração que chama Ofício de Leituras. Então, tem um hino, 3 salmos, uma leitura da Bíblia, que hoje foi Jeremias, e um comentário
que é daqueles santos do começo da nossa igreja. Hoje São João Crisóstomo, que viveu ali pelo ano 400, mais ou menos, não é? São João Crisóstomo foi patriarca, bispo, foi o chefe da igreja lá em Constantinopla, que era a capital do mundo naquele tempo. Bom, e o que ele diz? Ele fala fala coisas sérias. Fala assim: você põe ouro na igreja, paramentos riquíssimos, etc., para amar Jesus, mas na porta da igreja está Jesus que está passando fome numa pessoa que está passando fome, está passando frio numa pessoa que está passando frio, que está abandonada numa pessoa abandonada. É o mesmo Jesus que está presente na Eucaristia, está presente no irmão, na irmã sofredora. Veja que coisa. E é isso que o nosso amigo aqui diz. Nosso amigo aqui São Tiago, né? A gente tem que ouvir a palavra de Deus e pôr em prática. E a prática da palavra de Deus é justamente o amor. É isso que nós ouvimos, inclusive, Jesus dizendo, né? Quer dizer, você vem, compra cálices de ouro, ostensórios de ouro, grande, gasta um dinheirão, e às vezes tem pessoas passando fome. É Jesus, tá passando fome, gastando tanto com isto, e os outros gastando pouco com os outros. A religião verdadeira tem de cuidar do culto, sim, mas tem de cuidar também das pessoas que estão em necessidade. É consequência. Não podemos ser ouvintes assim, ouve a palavra, se entusiasma e se vive uma religião assim, uma religião que às vezes não, é a religião dos fariseus, não é? Se preocupando demais com certas coisas e deixando coisas maiores para trás. Mas eu falando demais, meu Deus do céu, deixa eu só terminar aqui com o Salmo. É o Salmo 15 na Bíblia hebraica e 14 na Bíblia grega, né? Esse Salmo aqui, você imagine o seguinte: o pessoal faz uma peregrinação. Aqui é a peregrinação para o Templo de Jerusalém. Eles achavam que Deus morava no Templo de Jerusalém. Então, vem aquela peregrinação. Vem o cara na frente, o encarregado, o chefe da peregrinação. Quando chega na entrada do templo, vem um levita que vai introduzir o pessoal no templo. E aí então, o que vai levando a turma, homens e mulheres, ele diz assim: Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Quem pode morar na vossa casa, Senhor? Aí o levita responde: é aquele que caminha sem pecado, pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias a sua língua. Pessoa que procede bem na vida. Que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insulto o seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Não empresta seu dinheiro com usura, no J, né? Nem se deixa subornar contra o inocente, e jamais vacilará quem vive assim. Veja que interessante, né? Você imagina aquela cena, né? Pessoal chegando no templo, a pergunta e a resposta, né? Quer dizer, quem realmente pode estar junto de Deus? É a pessoa que vive conforme o caminho de Deus, vive o amor. Você pode ver que tudo diz respeito justamente ao outro, né? A outra pessoa. É um salmo do Antigo Testamento. Agora, isso aqui é para fala da igreja aqui, da igreja material? Não. Quem é o novo templo de Deus? Onde a gente encontra Deus e vive com Deus? É Jesus Cristo. Então, quem é que pode realmente estar com Jesus, viver com Jesus? É aquele que vive assim, dessa maneira. É muito bonito. Quando a gente vê o Salmo, entende o Salmo, eles têm uma mensagem muito bonita. E a mensagem justamente do Evangelho, a mensagem também do Deuteronômio e do São Tiago aí, né? Então eu proponho o seguinte, que a gente comente os textos e vai tendo muito claramente o que é importante na religião. É a gente amar e amar. Este é o principal.
e ter essa liberdade. Eu vou na igreja, não é porque eu sou obrigado, ou se eu não for na missa do domingo, eu faço pecado e posso ir para o inferno. Não, eu vou porque eu amo a Deus e amo o meu próximo também. Vou me encontrar com o meu próximo e com o meu próximo vou encontrar com Deus. E isto é realmente viver a religião que nos leva depois a praticar esse amor para com todos. Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de vós para vos guiar. Amém. Atrás de vós para vos proteger. Amém. E aos vossos lados para vos acompanhar. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém.